Opa, Augusto falando, seja bem-vindo ao canal. Nessa videoaula eu vou te mostrar a maneira correta de gravar uma voz utilizando o software Reaper. Vou te mostrar o que é o ganho analógico, o que é o ganho digital. Também vou te mostrar como monitorar o volume da sua gravação para você ter uma gravação no volume correto. E também vou te mostrar como processar a sua voz utilizando compressor e equalizador para você ter uma gravação com o melhor resultado possível. Então, se você estiver interessado, permanece aí, que depois da vinheta a gente continua. Antes de eu mostrar o software e todas as configurações lá dentro do Reaper, eu estou gravando aqui com o meu celular mostrando a minha mesa de som, que também é uma interface de áudio. E reparem que nesse canal 5, eu pluguei um cabo de microfone no canal 5, e esse knob em vermelho, que tem o nome Gain, que é o ganho analógico, é através desse knob que nós vamos ajustar o ganho do microfone para podermos gravar a nossa voz lá dentro do software Reaper. Eu estou utilizando esse microfone aqui, que é um microfone Beta 57 da Shure, microfone dinâmico, ele não necessita de phantom power e tem um padrão de captação super cardioide. Então, esse microfone conectado nesse cabo está ligado ao canal 5 da mesa, e quando eu for lá para dentro do Reaper, nós vamos ajustar esse ganho aqui, esse knobzinho, eu vou aumentá-lo até a monitoração do áudio lá no Reaper indicar que o volume está correto para a gravação. Aqui dentro do Reaper, a primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer a nossa interface de áudio. Logicamente, primeiro vocês vão baixar o drive da interface de áudio de vocês. Feito isso, vem aqui nessa opção que aparece aqui em cima em azul, clica nela, já vai habilitar a janela de preferências na opção Device. Vocês vão selecionar ASIO nessa opção, e no ASIO Driver vocês vão selecionar o drive da interface de áudio de vocês. No meu caso é a Soundcraft USB Audio ASIO. Feito isso, dá um OK. Agora a gente pode configurar o formato de gravação. No meu caso, está configurado para gravar em 48.000 Hz de sample rate, 24-bit def e o formato WAV. Se vocês quiserem mudar, ou se não estiver configurado dessa maneira e vocês quiserem deixar dessa maneira, vem aqui nesse ícone, Project Settings, clica nele. Nessa primeira aba, vocês podem selecionar o sample rate. Para habilitar o sample rate, além de mudar, vocês precisam deixar marcada essa caixinha para ele entender que foi feita a alteração. Depois vocês vêm aqui em mídia e no formato de gravação vocês podem selecionar o que vocês quiserem, e aqui embaixo nós temos a configuração de bit def. Isso para um formato em WAV. Se for em MP3, tem o bitrate aqui embaixo. Enfim, eu gravo no formato WAV sem compressão. Fez essas alterações, dá um OK, eu vou cancelar porque o meu já está configurado, e vocês vão perceber que as alterações vão aparecer aqui. Essa é a primeira configuração para reconhecer a interface de áudio e para configurar o formato de gravação. Agora nós vamos configurar a track para receber o áudio da nossa interface. Dá um duplo clique para insertar uma nova track. Eu vou ampliar o zoom aqui pressionando Ctrl e rolando o scroll do mouse. Vou selecionar uma cor, que vai ser esse amarelo, e vou colocar o nome Voice. Vou armar a gravação dessa track, e aqui nessa opção que está escrito Analog 1, nesse caso ela só está habilitada porque eu armei a gravação, eu vou clicar nela, Input Mono, e eu vou selecionar o canal da minha interface de áudio na qual eu pluguei o meu microfone. Eu tenho 14 opções de canais para gravação. A interface de vocês pode ter um pouco mais ou um pouco menos. Isso vai variar de acordo com cada equipamento. No meu caso, eu pluguei esse microfone no canal 5, então eu seleciono Analog 5. Agora, basta eu ajustar o ganho lá
na minha interface, na minha mesa de som, aquele ganho que eu mostrei no vídeo anterior, o knob vermelho, para que eu tenha o áudio entrando aqui na track. Então eu venho aqui, vou aumentando o ganho, até o áudio começar a bater próximo de menos 18. Eu vou ampliar o zoom para vocês verificarem que essa é a medição, a monitoração do áudio que está entrando. Esse ajuste que eu fiz foi o ganho analógico, o ganho da minha interface. Estando batendo aqui entre menos 18 e menos 6, é um volume ideal para nós gravarmos uma voz ou qualquer outra informação sonora. Porém, se você aumentou o ganho todo e o áudio está batendo aqui embaixo, você pode compensar com ganho digital, que depois eu vou mostrar na etapa final, quando a gente for processar esse áudio no momento da gravação. No meu caso, não preciso, aumentei o ganho todo aqui e já tenho um volume adequado. Porém, agora eu preciso configurar o Reaper para ele enviar esse áudio de volta para a minha mesa de som ou para a minha interface, para eu poder monitorar esse áudio. Basta vir aqui em View, clicar em Routing Matrix ou Alt-R, que é o atalho para quem utiliza o Windows. Nessa opção Master Output, seguindo essa linha horizontal, eu vou selecionar qualquer uma dessas opções de saída da minha interface de áudio. No meu caso é entrada, porque é uma mesa de som, mas dependendo da sua interface de áudio vai vir como saída. Eu costumo enviar o áudio de volta para os canais 11 e 12 da minha mesa, então eu vou selecionar essa opção, Analog 11 em estéreo, e volto a dizer, todas essas configurações vão depender dos equipamentos que vocês tiverem, mas o conceito é esse. E vou desabilitar o que ele já veio configurado como padrão para a saída 1 e 2, mantendo o Alt pressionado e clicando para desmarcar. Agora eu tenho o áudio entrando nessa track e saindo pelo master, voltando aqui para o canal 11 e 12 da minha interface de áudio. Dessa maneira, basta vir aqui embaixo, no ícone de gravação, e começar a gravar. Minha voz já está sendo gravada aqui sem problema nenhum. Posso pausar a gravação, desarmar a track e já tenho o áudio gravado. Vamos ouvir um trechinho. E começar a gravar. Minha voz já está sendo gravada aqui sem problema nenhum. Só que agora eu vou mostrar a questão do ganho digital e de como processar a sua voz no momento da gravação. Vou diminuir um pouco o zoom, deletar esse arquivo, vou insertar uma nova track, selecionar a cor azul para ela. Deixa eu fechar aqui esse carinha que eu abri. Track em azul, vou escrever aqui o nome de voz, porque nessa track eu vou receber, assim como essa em amarelo, o canal 5 da minha interface de áudio, porque eu quero gravar a minha voz nessas duas tracks. Então, o processo é o mesmo, arma a gravação para habilitar a função analog, clica aqui em Input Mono, seleciona 5 no meu caso, e pronto, está recebendo aqui, arma a gravação da track de cima e pronto. Supondo que eu fosse gravar a minha voz e o ganho da minha interface de áudio não alimentasse o suficiente, estivesse batendo aqui, em torno de menos 30 ou abaixo. Eu poderia insertar um plugin na função InFX para poder processar e dar o ganho digital no momento da gravação. Então, vou clicar aqui em InFX. Tem um plugin que vocês podem utilizar que ele só vai dar ganho digital. Porém, eu aconselho utilizarem já um compressor, porque além de a gente aumentar esse ganho digital, nós também vamos controlar a dinâmica no momento da gravação. Só um detalhe, uma explicação em relação a isso tudo que eu estou falando. O ganho analógico ele foi feito para ajustar corretamente o volume no momento da gravação. Se vocês tiverem mais opção de ganho analógico, não compensem o volume baixo com ganho digital, porque senão vocês vão estar trazendo também o ruído do circuito eletrônico do seu equipamento. O correto é fazer toda a parte de ganho no equipamento analógico. Se precisar, tendo que aumentar um pouco mais o volume na gravação, você pode recorrer ao ganho digital. Vamos selecionar um compressor aqui, REA Comp, que é o compressor nativo do Reaper.
E nesse caso, eu poderia vir aqui, ó, nesse fader, o wet, e aumentar o ganho, para eu compensar um pouquinho o volume. Repare que agora minha voz já está batendo aqui no menos 18. Já tem um volume mais aceitável em relação à track de baixo. Se eu for gravar, Ctrl R, repara só que eu tenho muito mais volume na gravação de cima em relação à gravação de baixo. Poderia também aumentar na pós-gravação? Posso. Chega aqui na track, nesse knob, e dou um ganho. Deixa eu só dar um Ctrl Z e selecionar apenas o de baixo, para compensar. Porém, volto a dizer, esse não é o método correto. O correto é ajustar o ganho analógico lá na sua interface. E agora eu vou deletar, fazer o último exemplo dessa videoaula. Deixa eu deletar aqui o compressor. Vou ajustar o ganho analógico, o volume está legal. Agora eu vou gravar novamente, só que de uma maneira diferente. Na track amarela, eu vou processar utilizando um equalizador e um compressor, e o objetivo disso é ter um resultado melhor pós a gravação, e na track de baixo eu não vou processar. Nós vamos gravar a minha voz igual, entrando da mesma maneira em duas tracks, uma com processamento e outra sem processamento. Vem aqui em FX, primeiro eu vou insertar um equalizador, que vai ser o equalizador nativo do Reaper, ReEQ. E nesse equalizador eu quero utilizar um filtro de High Pass em 120 Hz, então vou deixar aqui 120 Hz, e um filtro de High Pass. Se vocês tiverem dúvida em relação a equalizadores e compressores, eu vou deixar dois links aqui embaixo de duas videoaulas, uma falando só sobre equalizador e outra só sobre compressor. Então, se você tiver alguma dúvida, clica nos links aqui embaixo. Estou utilizando um filtro de High Pass e eu quero aumentar um pouquinho as médias e altas frequências da minha voz. Posso vir aqui na banda 4 e subir um pouquinho. Só que eu vou mudar para Band e deixar dessa maneira aqui em torno de 4.500 Hz, para dar um pouco mais de presença de médias altas frequências na minha voz. E agora eu vou insertar, depois do equalizador, vou insertar um compressor. Nesse caso é depois, porque eu quero que o compressor atue depois do equalizador. A ordem do processador, ele vai interferir no resultado final, mas não significa que eu não poderia comprimir antes de equalizar ou vice-versa. Aqui eu estou decidindo equalizar antes. Vamos insertar o compressor. E nesse caso, o que eu quero com a compressão no momento da gravação é evitar o risco do áudio clipar no momento em que eu esteja falando. Supondo que você está gravando um cantor, um locutor, ou mesmo você esteja se gravando e tem algum momento daquela gravação em que você teve mais pressão sonora na voz e o áudio clipou. Para que isso não aconteça, eu te aconselho fazer o seguinte, deixar uma compressão leve, mas que vai segurar esse problema. No Ratio, eu vou deixar um parâmetro de 3:1, que é um parâmetro de compressão bem sutil, nada muito agressivo. E nesse fader, o threshold, eu vou abaixar até o momento em que, falando mais próximo do microfone, ele bata aqui próximo do -6. Isso vai evitar com que o meu áudio clipa. Então, posso fechar aqui, está tudo certo. Deixa eu fletar aqui todo mundo. E vamos gravar e fazer um teste. Gravando minha voz, falando bem próximo do microfone, falando um pouco mais distante do microfone, mais próximo novamente, um pouco mais distante, fazendo uma gravação utilizando um canal com processamento e outro sem processamento. Ctrl R, desarma a gravação e já dá para perceber que na track de cima, mesmo estando mais próximo do microfone, eu não tive o áudio clipado, ele não bateu lá no teto da medição em dBFS, coisa que na track de baixo, sem nenhum processamento, aconteceu. Para a gente finalizar essa videoaula, eu vou dar o play
para podermos ouvir como ficou o resultado das duas e a gente concluir essa videoaula. Então vamos ouvir primeiro o de cima e depois o de baixo. Gravando minha voz, falando bem próximo do microfone, falando um pouco mais distante do microfone, mais próximo novamente, um pouco mais distante, fazendo uma gravação utilizando um canal com processamento e outro sem processamento. Gravando minha voz, falando bem próximo do microfone, falando um pouco mais distante do microfone, mais próximo novamente, um pouco mais distante, fazendo uma gravação utilizando um canal com processamento e outro sem processamento. É isso, pessoal. A dica de hoje foi essa. Quem gostou desse vídeo e quiser, deixe o seu like, se inscreva aqui nesse canal, deixa marcado também o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana eu trago vários vídeos com dicas sobre áudio. Se você quiser fazer parte, seja membro desse canal, clica nessa opção de seja membro aqui embaixo. Você vai assistir um vídeo na qual eu explico a opção de parceria desse canal. Em retribuição, eu disponibilizo um conteúdo específico para quem faz parte, seja membro desse canal. Se você quiser me seguir no Instagram, é Augusto Queiroz, Augusto com 2 T's. Lá eu também disponibilizo conteúdo sobre áudio. E se você quiser deixar alguma pergunta, sugestão, qualquer coisa, deixem aqui nas perguntas que eu respondo a todo mundo. Forte abraço a todos, até a próxima. Tchau!